Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Prazer é nosso também. Eu acho legal, né, já também marcar esse é o primeiro capítulo, episódio do Papo Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Esse foi um pouco o nome aí que eu pensei. Se não der problema de direitos autorais, vai ficar esse mesmo. E a proposta é conversa boa, pessoas interessantes, assuntos variados. E a gente... Bom, como o Vini disse, né, eu sou o Márcio Prado, de formação acadêmica, sou professor de educação física, né, pela Unesp, e acabei fazendo minha especialização em saúde pública. Eu tive aí uma passagem entre indas e vindas, em torno de 10 anos pelo SUS, né, trabalhei em vários equipamentos, como educador físico, como gestor, mas essa minha carreira hoje, né, sou responsável pelo Maha Espaço Yoga, que é um estúdio de yoga que fica em Santo André. Depois, quem quiser, segue a gente aí, e lá tem uma série de informações. E começou com uma lesão, isso que é interessante, né? Eu, desde muito cedo, eu tive vontade de ser professor de educação física, e me inspirava muito nos professores ainda do colégio, do ginásio, né? Sempre estudei em escola pública, e eu me via nesse lugar. E acabei batalhando para ingressar nessa carreira, né? Só que quando eu cheguei na metade do curso, e eu jogava basquete pela universidade, eu comecei, bom, como todo curso, né? No meio do curso você fica meio balançado, será que é isso? Mas eu já investi muito tempo, e agora? E eu estava com essa lesão na coluna, no lombar, desde moleque sempre tive escoliose, né? Eu cresci muito rápido, e eu jogava basquete, que é um esporte que eu gosto até hoje em dia. E aí, por uma indicação, eu procurei várias terapias, e hoje você tem um problema na saúde, e aí não só na saúde pública, na saúde como um todo, que são problemas de dores crônicas, por exemplo. Né? Porque o convênio, ele não atende você, o cara vai ficar te empurrando, faz lá fisioterapia, tira a radiografia, nananã. O SUS também não consegue comportar, porque a dor crônica você tem que viver com ela, não tem jeito. Né? E agora, como lidar com isso? É crônica, então você tem pessoas que fazem uma terapêutica, entre aspas, no pronto atendimento. O cara está com uma dor nas costas, e fica a dica para quem está com essa questão, procura o serviço de urgência, toma lá uma injeção, corticoide, fica alguns dias legal, depois volta, porque o problema ele é crônico. E esse é um grande nó na rede de saúde. Então eu fui participar de uma aula totalmente sem pretensões, e na primeira aula eu adorei o professor, adorei a prática, fiquei super entusiasmado, e aquilo deu um start na minha carreira, que eu falei, é isso, eu vou trabalhar com esse tipo de... Eu não sabia o que era prática integrativa ainda. E comecei então a estudar... Você lembra quem era... Desculpa, você lembra quem era esse professor? Até hoje, é o mesmo. Eu estava com aula hoje à tarde com ele, que é o Osmir Pugenota, né, que tive a grande sorte de encontrar ele é de Santo André, né, e faço aula com eles há 20 anos. Né. Hoje mais no aspecto da filosofia, enfim, né. E então assim, eu me apaixonei por essa prática e comecei a estudar. Aí que se abriu o mundo, né? O que era o yoga, o que era a cultura védica, né? Essa cultura da Índia milenar. Então abriu-se uma porta com um conhecimento vasto. Eu sempre gostei muito de curiar, de saber das coisas, e aquilo foi um prato cheio, né? E desde então eu comecei a atuar, né, como professor, já era educador físico, e logo deu a vontade de eu criar o meu próprio espaço. Legal. Então desde 2006 eu comecei com uma obra lá, em 2010 conseguimos construir o primeiro estúdio, que não é mais no mesmo lugar, né, na mesma rua, mas não no mesmo lugar, e desde então começou essa carreira, né? Mas eu sempre segui paralelo, porque eu trabalhava no SUS durante o dia, né, 40 horas, e à noite
um grupo muito pequeno, tem alunos, né, que estão comigo até hoje também, aí tem 10 anos já comigo, né, e dado momento, assim, quando eu fiz, impressionante, aos 40 anos de idade, que foi em 2018, esse caminho do SUS já não estava tão tranquilo, eu já tinha chegado no topo de onde eu poderia chegar na gestão, né, que era gerir equipamento, e aquilo não estava ainda me suprindo, e eu quis dar uma chance para o yoga e abrir a agenda de manhã, de tarde, de noite, de sábado. Falei, vamos ver o que dá, né? E acabei exonerando, saí da vida pública e hoje estou aí 100% full time conectado com o yoga, né? Já rolou arrependimento por isso, em algum momento da vida? Não, você sabe que não, Legal. porque assim, eu sempre fui um cara muito metódico e comecei a ralar muito cedo, comecei a trabalhar muito jovem. E eu coloquei algumas metas, sabe? Na minha cabeça, olha lá, o Carlos chegou aí, que é o aluno mais antigo que eu tenho, Carlos Ribeiro. Oh, que legal. Quando eu cheguei com 40 anos, eu botei na cabeça que eu deveria trabalhar 30 horas. A minha filha estava nesse processo, né, de pequena, né, eu estava querendo estudar, e eu estava fazendo 12 horas há pelo menos 10 anos, né? Aquilo estava muito insano. E eu reduzi a carga horária, trabalhar no SUS. Eu brinco, né, que o SUS foi o meu grande mestre, foi o SUS, porque lá eu fiz as conexões com a vida, com as pessoas, com o brasileiro, de fato, né? E lá eu atuei com saúde pública preventiva, com grupos de dores, então eu trouxe toda essa bagagem do sofrimento. É um aprendizado infinito, né? Infinito. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários equipamentos de saúde mental, gerindo alguma coisa em unidade básica de saúde, grupos terapêuticos, né? E o que chega na UBS é incrível, é um mundo, né? Você ficar num acolhimento... É a porta de entrada, né? Então. Exato. Né? Você ficar num acolhimento, recebendo as pessoas, é uma experiência incrível, porque as histórias vêm ali e você começa a ouvir a demanda delas. E eu acho que hoje uma característica importante do Marra é que ele é um espaço inclusivo, talvez por essa experiência que eu tive. Então eu tenho muitos alunos que às vezes, eu posso fazer por ter alguma questão de saúde física, de saúde mental. Óbvio, a gente faz uma entrevista, faz uma conversa, vê se a pessoa, ela, de fato, fazer a prática. E lá, assim, acho que um dos pontos fortes é que eu consigo adaptar a aula, os alunos compreendem, os demais alunos compreendem, eu não separo as turmas, todos os alunos praticam juntos e cada um vivencia a sua prática, aprendendo com o outro, aprendendo consigo, né? Então hoje ele é um espaço... Essa é uma experiência que a gente teve lá, né? De ter essa aula múltipla. Eu lembro quando eu entrei, quando eu comecei, eu também, a mesma lógica que você, Márcio. Escoliose, lordose, cifose, fiz fisioterapia quando era pequeno, fiz RPG, que é uma tortura infinita também. Se eu tivesse tido talvez a oportunidade da yoga, talvez minha história fosse diferente, porque é uma outra lógica, eu gostei muito mais, mas é uma coisa também particular, não sei, não que seja universal para todos, mas para mim foi. E foi muito interessante, porque eu não alcançava, eu esticava a mão, você lembra, mas eu alcançava o joelho. Hoje eu alcanço a sola do pé, em um ano e pouco. Olha lá, joelho e pé, sem suar. Então foi... É engraçado, né? Compartilhando, às vezes eu tô na aula lá e eu já falei pra você, né? Dá vontade de tirar uma foto e mandar pra minha mãe pra ela acreditar, porque quem via o quão duro eu era de, né, ligamentos, tendões, músculos, enfim, é uma coisa, foi um crescimento muito rápido. Mas você sabe, você falou uma outra coisa também que eu achei muito legal, que você começou com a prática, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque yoga pelo menos eu tive também essa entrada através da prática. Eu fui por uma atividade física, para mim era isso, um pouco levado pela Letícia, mas era a ideia de fazer uma atividade física. Só que para além disso, né? Eu queria... Você lembra qual foi o momento que você percebeu que ligou essa chavinha da atividade física para eu considero um estilo de vida yoga, né? Pelo pouco que eu tive contato, né? Esse aprendizado que é mais pelo contato mesmo, não tenho me dedicado.
a Letícia um pouco mais, mas pelo contato eu vejo um estilo de vida mesmo. Levou uns 2 anos, mais ou menos, porque é um processo, a gente costuma dizer dentro do Hatha Yoga, que ele é um processo que parte do que é o aspecto mais denso da nossa existência, que é o corpo, para os aspectos mais sutis. E o yoga ele foi composto dessa forma. Você tem o grande embaixador do yoga no Ocidente, foi o Iyengar. Ele foi um cara que ele impressionou pela prática. Então, ele fazia posturas incríveis e as pessoas, né, se interessavam por aquilo. E ele relata nos livros dele que o objetivo dele para conquistar, para chamar a atenção das pessoas era o corpo. E aí, a partir do corpo, as pessoas iam se percebendo que era muito mais. Né? E tem muito hoje mesmo ainda, né? Essa questão da prática. A pessoa que tira foto na beira do penhasco. Sim. É o objetivo dela. E essa é a forma de cativar as pessoas que o yoga teve. Né? Porque a gente se identifica muito com este corpo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do desapego, então vamos entrar nisso daí, né? Por esse caminho. Porque isso é uma forma de apego, né? Ainda. Então, a gente se identifica muito com esse corpo. O que dói é esse corpo, o que é real é esse corpo. Então é natural que a minha preocupação seja com este corpo. Né? Só que, quando você começa a fazer a prática, os benefícios, e aí estou falando agora do ponto de vista técnico, endócrino, energético, emocional, porque você faz posturas, por exemplo, posturas de expansão, de espreguiçar, e você sai da aula muito melhor do que entrou. Né? Vários relatos do aluno falando, eu cheguei aqui na aula, não estava bem, eu estou saindo daqui com uma outra energia. E a prática dos asanas, a abhyasa, a prática, ela serve para isso, para virar essa chave. Né? Você sabe, Márcio, desculpa te interromper, mas era muito nítido no começo, para mim, o ciclo da aula. Eu entrava, legal, vamos lá. Aí começava, tá difícil, mas vamos. Chegava num ponto que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sofrendo à toa, deixa de ser tonto, por que você tá se machucando? Só que isso também passava, era bem cíclico. E chegava num ponto que eu falava, não, agora tá legal de novo. E aí eu saía nesse estado do espírito que você falou. Né? E saía muito melhor do que entrava. E falava, nossa, que bom que eu vim. Que bom que eu bati e ultrapassei essa barreira. Porque chega um momento que é uma barreira mesmo, né? Porque tem a limitação física que é real. Ali, a dor é no corpo, como você disse. Mas, nossa, quando ultrapassa, o prazer é muito intenso. Foi bem nítido isso, bem no comecinho, assim. São processos da mente, né? Porque nós temos, para a tradição do yoga, nós temos 3 estados da mente, tá? Um estado é a mente tamásica, regida por tamas, pela inércia. O outro polo, rajas, é a agitação, tá? E o meio é chamado de sattva, que é o equilíbrio disso. Né? É dito que o yoga ele é feito para conduzir a um estado sátvico, para que a mente se torne sátvica. Porque ela fica nesse estado de embotamento e agitação. Embotamento e agitação. Quando está muito discrepante, né, então o embotamento está muito alto, eu tenho essa dificuldade de movimento. Mas em determinado momento do dia, por exemplo, na hora de dormir, esse aspecto da mente ele tem que estar alto, senão eu não durmo. Ela tem que estar tamásica. Então você dorme, relaxa. De manhã, ela ainda está um pouco embotada e ela vai se tornando mais ativa. O asana ele serve para isso. À noite eu vou ter uma prática, que ela é uma prática diferente, ela é mais de flexão à frente, ela é uma prática de recolhimento, apesar da aula ser vigorosa, mas ela tem exercícios, asanas, que ajudam a nossa mente a baixar a bola. E de manhã você tem asanas mais energizantes, porque a ideia é preparar o nosso corpo para o dia. Quando eu acho esse equilíbrio, eu entro nesse estado chamado de sátvico. Né? Agora, isso é muito natural. Às vezes a nossa mente ela permanece muito agitada, muito rajásica.
Então eu faço e acontece, eu vou, nananana, só que eu não consigo sustentar isso por muito tempo. É impossível sustentar a agitação por muito tempo. Né? A mente cai, e aí vem aquele desânimo, e você para determinada... Vou falar yoga, mas começa firme, depois abandona, fica por um tempo, some, depois dá aquele puta arrependimento, por que eu parei, agora eu vou... Né? Então ela fica fluindo nesse ciclo. Qual é o ponto? São ciclos, né? São ciclos. Qual é o ponto? Se eu tiver a minha consciência e saber o tamanho da minha perna, eu consigo dar o passo adequado, não o passo maior do que a perna. Se eu der o passo adequado, eu consigo manter aquela ação, aquela atividade por mais tempo, não é sofrida. Né? Então, no início, é isso mesmo. O yoga, a palavra rata significa vigoroso. Ra, sol, ta, lua, é uma tradição que vem da cultura tântrica, e a junção dessa palavra, Hatha Yoga, Hatha é intenso, forte, vigoroso. Então a prática, mesmo, ela viu? tem que ser forte. Ela tem que ser forte, vigorosa, porque hoje a neurociência já estuda, inclusive, a importância da gente colocar o corpo em situações de desconforto. Porque os nossos neurotransmissores, eles captam a serotonina. Né? Quando eu só tenho um estímulo de prazer ali, eu vou diminuindo a quantidade de neurotransmissores e eu preciso aumentar a quantidade de serotonina. Né? Então você tem lá os neurotransmissores kappa e mu, que eles atuam nessa absorção. Quando eu coloco o corpo a um esforço, e aí eu estou falando asana, hoje você tem estudos, por exemplo, com banho gelado, os benefícios que um banho gelado traz, porque é algo que o corpo ele sente um desconforto naquilo. Quando você produz um certo desconforto ao corpo, ele vai ter uma capacidade maior de absorver o conforto. Quando eu coloco só conforto, eu vou ter que aumentar o estímulo de conforto para ter aquela sensação. É o processo de... Você dá uma sensibilizada, né? Você entra é a mesma coisa da medicação, por exemplo, né? As doses têm que ser cada vez maiores, porque o corpo se acostuma com aquela dose e ela para de fazer um pouco efeito. Acho que a ideia seria um pouco nesse sentido. Exatamente isso, porque quando você faz uma atividade física, você expõe o corpo a determinados desconfortos, é óbvio, né? Dentro de um espaço seguro, que é o esforço da atividade física, e a hora que vem o conforto, o relaxamento, a absorção daquilo é muito maior. A sensação da percepção do prazer, ela é aumentada, né? Então, as minhas aulas em especial, ela tem essa curva do estímulo, eu vou buscar esse ponto, que você fala, meu, o que eu estou fazendo? E depois, agora, você reconhece, agora, tudo isso fez sentido para mim, né? Então, e aí pensando nisso, né? Só a mente tamásica, sem estímulo, vai chegar um determinado momento que eu não consigo mais mobilizar ela, eu entro numa estagnação. Só a mente rajásica, né? Muito ativa, ela não para e ela vai começar a estressar esse corpo. Então, a prática do yoga, ela tem que buscar esses dois pontos para achar esse equilíbrio, né? Tem uma frase que eu gosto que é: calmamente ativa, ativamente calma. Calmamente ativa, ativamente calma. Boa. Boa. Né? Que é a gente produzir uma mente ativa, não embotada. E qual é o ponto? E ativa não quer dizer agitada, né? Eu acho que exatamente. Isso é um pouco... Essa é a... É uma diferença, talvez, das tradições orientais para a nossa, né? A gente tem essa ideia de que a gente precisa estar agitado para dar conta, né? Eu uso muito isso na clínica, a ideia de dar conta, eu preciso fazer. A palavra preciso aparece com um peso tão forte, tão comum, acho que o precisar, né? Esse dever quase que moral de dar conta das coisas nossa, é quase que unânime, né? A gente vê. E é muito pesado. É o famoso tem que. Tem que.
Eu tenho que. Tem que. E qual é o ponto? A mente ativa, ela é diferente da mente agitada. Uhum. Então, às vezes, hoje se cria essa impressão, né? Eu costumo brincar que logo no currículo vai estar assim, sou ansioso. Como se a pessoa ser ansiosa fosse algo legal, porque a pessoa ansiosa, ela trabalha 20 horas por dia, ela está sempre acelerada, ela está sempre à frente. Só que a ansiedade, ela gera embotamento. Ela não é eficiente. Né? Chega um determinado momento que a ansiedade, ela paralisa. Então, a agitação, ela não é boa. Agora, e adoece, né? E também pensar que a pessoa né, excesso de cortisona, isso também não vai fazer bem a médio e longo prazo. Então, você tem um funcionário... É que também, bom, é discussão trabalhista, mas assim, também não é proveitoso, né? Não é eficiente ter aí um ansioso, mas você tem razão. E, na verdade, eu pergunto, né? Hoje em dia, quem não é ansioso? É difícil alguém que se classifica, fala, não, eu sou tranquilo. Não sofro de ansiedade. Olha, vou contar nos dedos. E você tem o outro lado também, né? Porque às vezes a gente tem essa imagem do tranquilo, mas a pessoa está sem ânimo às vezes. Está num processo de embotamento. Então, o yoga ele vai te mostrar, ele vai bater na sua cara. Você está tranquilo ou você está paralisado? Você está embotado, você está sem ânimo. Você está agitado ou você está ativo? Então, a nossa mente... Eu fazia essa discussão ontem com o Thiago, né? A mente, ela é astuta em inventar desculpa para ela mesma. Por quê? Ela gera o problema, não é? Se ela gera o problema, sozinha ela não tem condição de resolver o problema. Ela precisa de outros elementos. Então o yoga vai dizer, olha, o corpo é um outro elemento que pode ajudar a mente a resolver essas equações. A prática respiratória é um outro elemento que pode ajudar a gente a resolver essas equações. Né? Então, a hora que a terapia psicanalítica também, estando interessado, deixa o contato aí que a gente pode conversar com o público essa Sim, propaganda básica. Muita gente chegando aí, até o Edu, grande parceiro do SUS aí também, atuou comigo bastante tempo lá em São Bernardo. Então, assim, o yoga ele vai começar a mostrar pra gente, o primeiro ponto é, onde você tá, cara? Se você não souber onde você tá, fica difícil saber para onde você quer ir. Coloca no GPS aí, eu quero ir para tal lugar. A primeira pergunta que ele vai falar, onde você tá? Para eu te dar o caminho. Né? Então ele vai partir do corpo, o conhecimento do corpo. Se eu sei que eu tenho uma escoliose, se eu sei que eu tenho uma cifose, se eu sei que a minha perna direita é mais encurtada, é o básico, é o primeiro processo. Né? E a partir desse conhecimento do corpo, eu vou entrando em contato com aspectos mais sutis. Aí respondendo a sua pergunta lá atrás, por isso para mim levou 2 anos mais ou menos, eu começar a entender que era um processo do corpo, depois era um processo da mente, um processo das emoções. Né? Essa ficha caiu quando eu fui me aprofundando um pouco mais. Né? Então, a grosso modo, o processo do yoga é, como você disse, uma forma de ver a vida, um estilo de vida que parte do conhecimento mais denso para um conhecimento mais sutil e subjetivo. Legal. E é interessante que parte do corpo, né? Porque a gente também tem essa ideia ocidental de que mente é uma coisa superior e corpo é para ser esquecido, é para ser superado, é para ser... E eu achei muito legal, no começo das aulas, isso me impactou bastante, essa ideia de que é a partir do corpo que a gente vai alcançar qualquer outra coisa e ele vai estar junto e é o nosso veículo aqui, então ele não tem que ser menosprezado, né? Pelo contrário, ele tem que ser trabalhado exatamente para poder também estar em contato com essa mente. Então, e você sabe que também você falando, Márcio, você entrou no tema do desapego, né? Eu fico pensando o quão difícil é a gente desapegar nossos conceitos. Então, praticar esse desapego da ideia de corpo, de alma, de mente, de saúde, e mesmo da ideia de desapego, né? Achei legal, teve uma aula que você publicou esses dias no YouTube, que a gente acompanhou, falando sobre esse conceito de desapego, e eu confesso que eu voltei para ouvir de novo
porque é muito diferente do desapego que é trabalhado. O apego e o desapego, né, na nossa tradição ocidental, assim, eu até queria que você falasse um pouquinho já dessa diferença aí, o que você enxerga, porque é uma palavra forte, né, desapego, é uma palavra, acho que ao mesmo tempo que potente, meio assustadora. Você tem um texto fundamental, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Tá? Então, não é a visão do Márcio, essa é a visão da tradição do yoga, do Vedanta em si. Então você tem um grande texto que não se sabe ao certo sobre esse autor, se foi uma pessoa ou se foram várias pessoas, porque a obra literária que referenciada por esse autor, que é o Patanjali, é tão extensa que alguns estudiosos dizem que talvez não tenha sido uma pessoa só, pode ter sido várias pessoas. Mas é atribuída a Patanjali essa obra, que é mais ou menos de 200 anos antes de Cristo. Ele é um texto recente. Super recente, né? Ele publicou no Twitter, tipo assim. E aí fez um e-book. Tá. Né? Só que assim, hoje na aula de filosofia, o meu professor explicava isso, né? Você estuda matemática, é a sua mente estudando matemática. Você estuda português, é a sua mente estudando português. Você estuda Vedanta, é o seu eu estudando. Porque nós estamos falando das humanidades, mesmo a filosofia, né, a psicanálise, é o estudo do ser. É diferente, né? É um estudo de você. Então, você precisa fazer análise para ser um psicanalista. Né? Então, é um processo, primeiro para dentro. E essa obra é uma grande obra de saúde mental. Porque o primeiro capítulo é só porrada. É muito difícil de entender. A maioria das pessoas pula o primeiro capítulo e vai para o segundo, que é a prática, onde ele vai explicar como faz o yoga. Então, tudo isso que a gente entende por yoga vem dessa obra literária, tá? Os Yoga Sutras de Patanjali. Qual que é o nome de novo? Yoga Sutras de Patanjali. Sutras significa alinhavar, conectar, juntar, né? Então é muito interessante, porque são frases curtas que tem contida nela toda uma tese. Então imagina uma tese, quem já fez aí mestrado, TCC, sabe o que eu estou falando, assim, dá o nome, o título do trabalho, é fácil? Não, você fica mais tempo o exercício de resumir, né? Exercício de resumir. Então, os sutras, eles são um resumo, tá? Então, é uma frase muito condensada e aquela frase abre para uma discussão. Então, e não é só uma frase, porque era uma frase construída poeticamente para que as pessoas pudessem decorar, gravar aquilo. Então, ela tem uma métrica toda especial. E nesses sutras, Patanjali vai trazendo o que é a mente humana. E ele traz 5 aspectos, são chamados de kleshas, que são sofrimentos da mente. Né? E 2 deles que são muito discutidos, que é raga e dvesha, que é apego e aversão. Por isso que eu queria conversar sobre isso primeiro, para a gente entender. Então, tudo que a gente... Vamos entrar nesse, mas cita os 5, então, para não faltar, porque fiquei curioso. Você tem a ignorância, tá? Que é a vidya, a ignorância, o primeiro aspecto. Asmita é o egoísmo, não é o ego, é o processo que a gente pode entender como egoísmo, esse processo de individualidade, né, de ser individual. Retorno a si. É isso. A aversão e o apego. E o 5º é o medo. Legal. Então ele diz que tudo começa no processo da ignorância. O primeiro é a ignorância. Ignorância de si. Se eu não sei quem eu sou, isso gera automaticamente uma insegurança. Essa insegurança vai me mover para gosto disso, agarro isso ao máximo, não gosto daquilo, vou repulsando isso ao máximo. Né? Então eu vou buscar segurança. A partir do momento que eu estou nesse processo, eu gero o egoísmo. Porque eu vou me agarrar naquilo e que se dane os outros. Né? E o fruto disso... Tem uma coisa interessante que é, quanto mais a gente faz uma coisa, melhor fica, e ao mesmo tempo aquilo se torna, de alguma forma, mais prazeroso, porque já que eu sou bom, eu vou fazer mais. Então,
o egoísmo, esse que entra, né? Exato, que entra nesse processo que a gente estava falando, por exemplo, de colocar o corpo em determinados desconfortos. Uhum. Porque entra nesse processo de apego e aversão. Então, eu tenho aversão ao movimento, tenho aversão ao exercício, porque eu quero minha zona de conforto. Então, isso agita a mente. E vai gerar um medo. Né? Uhum. E o medo ainda vai gerar um outro subproduto, que é a violência. A violência ela vai surgir desse processo de medo. Então, a melhor defesa é o ataque. Né? Esses foram os 5 claims. Tá? Dentro desse contexto, você tem raga, né, que seria esse apego. Raga significa vermelho, com uma cor forte, né, paixão. Então, esse apego sanguíneo, aquela coisa que te deixa excitado, que te deixa, acelera, fica vermelho, né? Então, raga é aquela paixão no sentido de vermelho, né? E você tem 2 processos, que vairagya é descolorir. Raga, vermelho. Vairagya é tirar a cor. Então, o processo de desapego para o yoga não é de você largar, mas é você descolorir. Tirar as fantasias, tirar os adjetivos que não pertencem àquele objeto, àquela pessoa, àquela situação, àquela vivência. Né? É você enxergar aquilo com um pouco mais de clareza. Agora, o que Patanjali vai dizer? Você acha que desinvestir, porque a gente usa esse termo, né? É uma situação, é um objeto, é uma relação investida, muito investida, né? Você acha que de alguma forma desinvestir pode entrar nisso? É porque ele vai dizer o seguinte, que é mais fácil você se desapegar daquilo que você conquistou. É uma coisa de Nietzsche, né? Nietzsche também traz isso. A gente tem a paixão e o nosso tesão é pela conquista, não pelo objeto conquistado. Então ele vai dizer exatamente nessa linha. Ele vai falar, olha, conquista o asana, para depois você entender que você tem que abandonar ele, que esse corpo não precisa dele. Pega no pé, para você depois entender que não precisava nem pegar no pé. Só que o processo de pegar o pé foi o grande barato. Foi né? Esse foi o grande barato. O yoga está aí, ele não está no pé em si. Olha como eu pego agora o meu pé. Então, eu só vou abandonar a vontade de pegar no pé quando eu pegar no pé. Enquanto eu não estiver pegando no pé, eu fico com aquilo, pegar no pé, pegar no pé, pegar no pé. Então, um exemplo bom, isso transfere para qualquer coisa na nossa vida. Então, ele vai dizer assim, é um processo lógico. Né? Você já conhece aquele objeto, você já conhece aquele produto, e aquilo descolore. Quando a gente conhece, você compra um carro novo, 60, não faz mais, 60 parcelas. Né? Você entrou no carro, você descolore ele, porque aí entra as taxas, o seguro, nananana. A fantasia daquele objeto, ela é transformada, você muda aquilo. Né? Então, o processo de desapego para a tradição do yoga, ele não é de desinvestir, pelo contrário. Você vai ter que investir muito. Algumas pessoas aprendem com o investimento dos outros. Eu não estou negando isso. Então, você tem pessoas que ele fala, meu, isso não tem nada a ver comigo. Não preciso chegar até lá para descobrir que não é isso. Sabe? Então, para essa tradição... Também é possível aprender na observação, não só na prática. O sábio aprende na observação. Né? Só que o yoga, de novo, ele é uma metodologia. Ele vai falar, vai na carne primeiro, que é mais fácil, vai mexer com o corpo, e aí você vai entender que mexer com esse corpo só serve para você aprender a mexer com a mente. Agora, se você já... mexer com o corpo é mais fácil porque ele não tem as limitações que eu tinha, porque foi mais fácil. Ou se isso é mais fácil, eu não consigo nem imaginar como vai ser chegar no mais difícil. Como vai ser o mais difícil. Então você tem 2 caminhos aí, na verdade. Né? Você tem um caminho que é esse estudo, só que qual que é o grande ponto? E aí, acho que talvez você entenda isso.
Yoga não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que você vivencia. Então, a experiência de fazer é o grande barato. Uhum. E não em si o aprender, porque eu estou conversando com vocês e algumas coisas estão fazendo lógica, está fazendo sentido, mas isso ainda está no campo da mente. Quando eu começo a fazer o asana, a prática meditativa, as respirações, eu começo a perceber que o grande barato está na vida, na vivência, no fazer, na aula, nesse bate-papo. O grande barato, a vida está rolando aí. Né? Esse é o grande removedor da ignorância, da ansiedade, dessa letargia, porque ele convida a gente a estar no agora, no presente. Você falando... Pela dor, inclusive. Sim, porque a dor, ela é um fator que traz a nossa mente para agora. Sim. Só dói agora, né? Às vezes dói no dia seguinte também, mas começa agora. Mas você falando, Márcio, eu lembro muito, para quem não sabe, o ano passado eu estava trabalhando num projeto aí com crianças em situação de vulnerabilidade social e o Márcio foi voluntário lá, fez algumas práticas de yoga com as crianças pré-adolescentes, ali um pessoalzinho legal. E eu lembro bem, me marcou essa situação deles fazendo as práticas e reclamando, e um olhando o outro, né? Aquela coisa da criança, do adolescente de competição, de comparação, e eu sou melhor, eu não sou, e aquela falação, né? E o professor de dança na época estava lá também, e ele estava fazendo, porque ele já tinha algum conhecimento, alguma experiência no yoga, e você perguntou para ele, né? Do que você está pensando? E nada, tô pensando em conseguir fazer isso, não cair, porque tem que tirar uma perna do chão, tem que levantar um braço, torce. E se você estiver pensando em alguma coisa fora estar lá, fora fazer aquilo, fora não cair, fora respirar, porque a gente... É interessante até isso, né? A gente esquece de respirar, porque você tá com as suas... vamos ser bem claro, tá com as suas neuras, tá com as suas... Né, com as suas inseguranças, com os medos ali passando na cabeça. Se você se concentra naquilo, o corpo não vai alcançar o ponto que ele pode, que ele precisa, que ele é convidado a alcançar, né? Você tem que, de fato, esquecer aquilo. E na hora que você esquece o momento de perceber, de falar, putz, que é um pouco esse final da aula, né? De que bom que eu vim, que eu estou muito melhor, porque isso realmente vai ficando ao longo do caminho, né? E eu lembrei muito dessa aula. Sim, porque o tempo todo ele vai estar provocando a gente a fica aqui, fica aqui, fica aqui com você, né? Vem para cá, não foge, vem para cá, né? Isso é uma metodologia. Você pode fazer isso peregrinando? Pode. Nadando? Pode. Pedalando? Pode. Correndo? Fazendo trabalhos manuais? Tudo que te conecta é yoga. Yoga é junção, é conexão. Então, os hindus, os indianos, eles tiveram esse tempo, né, de sociedade para observar o corpo, o comportamento, e criaram um método, uma metodologia muito eficiente. Né? Não estou querendo dizer que é melhor do que nada, mas é uma metodologia comprovada com milênios aí, né, de práticas, então você tem aí esses textos. É um ISO 9000 aí, um selo de qualidade bem garantido, como diria. Garantido, eu a garanto. Esse mesmo. Ô Márcio, aproveitando até, eu acho que, como a gente falou bem no começo, né, o yoga é uma parte importante aí da sua vida, e foi legal você poder descrever esse processo. Muitas pessoas talvez não tenham isso, e eu falo, por exemplo, na época da faculdade foi bem interessante que tinha uma colega minha de sala, que ela era da yoga e ela falava muito, e a gente, inclusive, às vezes tirava sarro um pouco, porque quem não conhece, é o que você falou, é na prática. E foi legal você trazer um pouquinho aí essa sua história, essa sua prática. Mas, de novo, né, e você tem isso como uma parte da sua subjetividade, tem muitas outras coisas, né, e foi legal a gente falando um pouquinho sobre isso essa semana, né, surgiu, e foi muita coincidência, eu coloquei o termo motoqueiro no convite, e aí você trouxe uma situação que eu achei riquíssima, se você puder compartilhar aí, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade também de conversar com alguém com uma longa linhagem de motoqueiros, né? Motoqueiros. É engraçado isso, porque tem um termo, né, que se usa, que é, eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, e tem uma rincha
né, que surgiu eu aí não mais ou sabia. menos. Tem, sim. E, sim. Tem uma rincha boba, que as pessoas falam assim, quem é motociclista é o cara que respeita as regras de trânsito, de comida, é o motoboy, é o cara que é um outlaw aí, anda fora das regras, né? Mas, na verdade, isso é uma grande bobagem, porque eu gosto muito Qual dos dois que chuta o nosso retrovisor no trânsito? Os dois. Os dois, então tá bom. Porque qual que é o ponto? Eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Legal. Isso é muito legal. Você tem dentro da tradição de yoga, para entender os Yoga Sutras, você precisa entender o que a palavra significa, porque Sim. é tão curto que se você não entender o que aquela palavra traz, cabe um outro episódio para a gente falar de palavras aí. Mas, ótimo. Como bom psicanalista que sou, adoraria. Vamos aí. Motoqueiro vem dos anos 60, os jovens que tinham motoca. Então eles chamavam a moto carinhosamente de motoca. Daí veio o motoqueiro. E o motociclista é aquele que tem uma motocicleta, que é o nome mais correto, vamos dizer assim, né? Ou seria motoquista, né? Porque é aquele que conduz a moto ali. Então o motoqueiro era aqueles jovens, né, um pouco mais ousados, que gostavam de chamar a moto carinhosamente de motoca. Né? Então, na verdade, é uma bobagem esse negócio de que um é bonzinho, o outro é malzinho. Eu, como sou mais nostálgico, gosto de motoca. Minha moto se chama motoca, né? Então, por isso sou um motoqueiro, não um motociclista. Né? Então, acertei sem querer. Acertou, motoqueiro. Né? Mas, assim, tem uma tradição na minha família, né? Eu me inspirei muito no meu irmão mais velho, Marcelo, que também, desde moleque... Meu irmão mais velho é Marcelo também. Olha aí, sempre alguém tem um irmão Marcelo. E desde moleque, assim, meu pai arrumou uma mobilete para ele, a gente já era louco por aquilo, depois ele comprou. O meu pai, nos anos 60, sempre andou também na época, nos anos 60, se usava mais as lambretas, né, que era hoje o scooter, né? E meu pai, assim, praticamente ele não conheceu meu avô, porque o meu avô morreu, ele tinha 17 dias de vida. Então, ele foi meio que criado por um tio, que era o tio Dito, né? Apelido Dito Louco. E esse cara já tinha, nos anos 40, uma moto, que era uma Indian, que eu até mandei aí pro Vini aí a foto dessa Indian. 1200. Posso compartilhar? Eu deixei ela aqui. Pode compartilhar aí. Esse é o meu bisavô. Eu achei riquíssima a imagem. Na sua Indian 1200 cilindradas 1942. Essa é a Indian? Essa é a Indian 1200 1942. Esse é meu bisavô Pedro Pinheiro do Prado. Legal. Da dinastia aí dos Pinheiros do Prado, né? Essa foi a primeira motoca da família, vamos dizer assim, né? E de lá pra cá, todo mundo sempre teve. E agora o negócio de moto que é interessante, cara, e moto é yoga puro. Eu brincava com os meus amigos que às vezes a gente sai do trabalho, né, cara? Imagina, gerente de UBS, né? Só pepino. Hoje em dia, continuam lá meus amigos, né? E no meio da pandemia, eu converso muito com eles hoje, com o WhatsApp e tal. E aí eu brinco com muitos deles, falo, puta, agora vocês vão pegar trânsito e tal, eu vou para minha mototerapia, né? Porque você monta na moto e, cara, se você não estiver conectado ali, é um problema. Você tem que se concentrar. É diferente do carro, que muitas vezes você, ainda mais hoje, né? Você carro automático, né? Você põe lá o seu Spotify lá, o seu, né? E vai ouvindo uma música, vai vendo o vídeo, vai dormindo logo no carro, né? E a moto, cara, você tem que olhar para frente, olhar para trás, olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para cima, se não tem pipa, né? Então você tem que estar conectado com a moto tem que ser você tem que estar muito atento ali, né? E obedecendo às leis de segurança, não é um meio de transporte perigoso. Eu piloto há muitos anos e tive uma queda só que foi com uma scooter, não foi com uma moto, que fique claro. Tem dentro do curso de pilotagem que você está na estrada, se você tem um buraco
à sua frente, você olhou para o buraco, você cai no buraco. Uhum. Uhum. Se você tem um buraco à sua frente, você não tira o olhar do horizonte. Mas você sente que o buraco se aproxima e desvia. Uhum. E na vida é assim, você olhou para o buraco, você cai no buraco. Exige Se você uma tem um percepção, problema, né? você olhou para o problema, você cai no problema. Continua olhando para o horizonte, por isso eu sou um otimista. Olha para o horizonte da estrada. Os buracos vão vir, no Brasil tem muitos ainda. Então você sai de um, cai em dois, mas você sente a vida chegando, você sente o buraco chegando, você sente o problema chegando. Desvia, você continua com o seu olhar na linha do horizonte. Olhou para o problema, aumentou o problema, aumentou o buraco. Nesse sentido, a moto é yoga. Yoga puro. Você tem que estar conectado ali. Na chuva, no sol, no frio, no vento, é a carne o tempo todo ali, você sentindo prazer, desprazer, prazer, desprazer, prazer, desprazer. Eu acho interessante, eu acho curioso esse vínculo com a moto e achei legal a história. Você sabe que, inclusive, eu fiz questão de colocar essa camisa que era também do meu avô. Olha só. Porque exatamente achei é muito rico essa tradição, né? E eu tenho uma destradição com moto na família. A gente é ao contrário. Existe um medo gigantesco. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe coloca que moto é sinônimo de acidente, você vai morrer dolorosamente. Não... Então, eu morro de medo de moto. Eu andei acho que umas 2 vezes na vida e nunca mais quero, porque eu sou cagão pra moto. Mas faz muito sentido o que você está falando, porque de fato é uma questão de atenção, né, de estar ali presente, né, porque se você está respeitando, se você não está dirigindo que nem um louco, que o carro é a mesma coisa, se você está atento, nada garante que, nada indica que vai ter um problema, né? Não estou incentivando a galera a comprar moto, viu? Porque isso daí é uma maldição, você viu? A maldição pega todos os seus próximos herdeiros, vão ser tudo motoqueiro. Mas até aproveitando, já falando dos comentários, a Letícia falou isso porque a família dela tem esse histórico, o pai dela gosta muito, inclusive recentemente comprou uma, e a artesanando que falou é minha tia que viveu isso e é uma das pessoas que me colocava esse drama na cabeça de que moto é ruim. Se ela falar que ela não falava isso é mentira, porque ela se colocava isso na minha cabeça. Mas, Márcio, para aproveitar ainda um pouco tempo, eu acho que antes até da gente entrar, deixa eu agradecer o pessoal que acompanhou. Né, eu vi um bom pessoal aí, a Lê, né, minha esposa, o Renan, um grande parça, a Júlia, o Gepeto, minha tia, um pessoal aí da família, minhas primas, pessoal do grupo Dicas do Campestre, que eu acabei fazendo uma divulgação, pessoal do grupo do Empreender de Coração. Minha mãe aí, ó. Meu avô tinha uma mobilete, nunca soube dessa história, porque não foi eu que me falaram. A Margarete, aí, fisioterapeuta, também professora de Pilates, e agradecer o pessoal, o Bruno entrou aí agora também, agradecer o pessoal. Se você quer agradecer alguém antes da gente entrar na pergunta final, Márcio? Que aí não, tranquilo, vamos lá, falta pouco. Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado, fala de repente alguma história que você acha que faça sentido para você, pensando em tudo que foi falado aí, alguma coisa que você acha que possa enriquecer aí a discussão e o final da discussão para a gente amarrar. Eu vou de Yogananda, né? Paramahansa Yogananda foi também um grande mestre yogi, né? Que veio para os Estados Unidos na década de 20, falar sobre yoga e processos da mente, você imagina, né? E ele dizia que a vida é uma grande maravilha a ser vivida, não um problema a ser resolvido. Então, andar de moto é isso, é só você sentir a vida, não tenta resolver o problema, não tenta chegar mais cedo, né? Só segue, né? Prática de asana, não tenta fazer prática para resolver nada, só faz, só sente, só vive. E a meditação é a mesma coisa, se você pensar em meditar, jamais vai meditar. Apenas sente, senta e sinta o que acontece sem julgamentos, só apenas viva, porque a vida é só isso. Legal.
É isso aí, boas palavras e acho que riquíssima discussão, acho que a gente teve aí um momento bem interessante. Confesso que eu tinha muitos temas pensados, um roteirinho que a gente não, porque não precisou, a gente foi para muito além do que eu poderia ter imaginado aqui sozinho. Agradecer. Podemos marcar outra exposição quando você quiser. Certamente. Em breve estaremos de volta aí com as aulas. Para quem quiser entrar em contato lá, Marra Espaço Yoga, tem no YouTube, @Marra Espaço Yoga, aqui no Instagram, se quiser segue lá. Tem uma série de aulas gratuitas, só entrar em contato. Legal. Sim, por tudo, e no final a gata vai aparecer na... Ela não podia deixar de aparecer. Claro, ela estava só olhando o relógio. Estava só olhando o relógio. Não existe jeito mais perfeito de concluir. Obrigado, Márcio. Namastê! Namastê. Até a próxima. Até a próxima. Gostou? Ó, se quiser aí, deixa um like, ativa as notificações, se inscreve no canal. Se não, sem problema. Até a próxima, gente. Namastê.